bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana, esse daqui é o Diógenes e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história com as aves. Teve muitas pessoas me perguntando como que eu comecei a criar a calopsita, quando que eu tive minha primeira calopsita, de onde surgiu essa paixão e qual área da veterinária eu quero seguir. Eu acho que é meio óbvio, né? Mas então o vídeo de hoje vai ser falando um pouquinho sobre a minha história, tá bom? Então bora começar o vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu queria convidar vocês a nos seguirem no nosso Instagram, Sítio das Calopsitas. Lá a gente posta conteúdos mais frequentes, semanais, e a gente tem um contato mais próximo com você inscrito. Então não se esqueça de nos seguir por lá, tá? E sobre o protetor de ombros, se você quer adquirir o seu, estamos vendendo pelo Mercado Livre, o link vai estar aqui embaixo. O Diógenes está aqui sendo comprado com uma guloseima para poder colaborar com o vídeo de hoje, né, Didi? Mas basicamente, começando. A minha primeira calopsita eu ganhei quando eu tinha 8 anos de idade, mas antes de ganhar minha primeira calopsita, eu já comecei a ter animalzinho de estimação com meus 6 anos de idade. Comecei tendo betas, né, o peixinho beta. Foi a minha primeira responsabilidade de ter que cuidar, de ter que alimentar. E o meu primeiro beta se chamava Enzo. E assim foi o meu primeiro beta. Depois eu ganhei a minha primeira calopsita, que o nome dele era Lilico. Gente, o Lilico foi o início da minha paixão por aves, porque antes de ter o Lilico, eu nem queria ter ave nenhuma, eu não me lembro dessa vontade do meu coração, mas um belo dia a minha avó me deu a calopsita, o Lilico. O Lilico era um machinho de calopsita, lutino amarelo, ele era muito figurão, ele era lindo, ele tinha a carequinha dele. E meus pais brincavam que eu fazia tanto carinho no Lilico e por isso que ele era careca. E na época a gente não tinha conhecimento, inclusive o Lilico ele morava numa gaiola circular igual a do Piu Piu, que a gente já comentou aqui no canal que não é a melhor gaiola indicada para sua ave. E também o Lilico comia sementes, porque a gente não tinha conhecimento na época, eu tinha 8 anos, né? Mas depois, conforme eu fui crescendo, fui estudando, fazendo a faculdade, eu percebi que tudo isso estava muito errado. E hoje as minhas aves têm uma dieta muito mais adequada, né? Falando sobre o Lilico, ele ficou comigo, se eu não me engano, 4 anos. Ele foi doado, né? É algo difícil pra eu falar, porque eu e o Lilico a gente era muito grudado no outro. Minha primeira calopsita, eu amava demais ele era manso. Então eu chegava da escola, ele vinha cantando, ele me chamava. E infelizmente ele foi doado porque o meu pai não conseguia suportar o barulho dele. E na época a gente não foi pesquisar sobre a espécie, né? Então o Lilico fazia barulho demais e me incomodava meu pai e incomodava vizinhos. Então meu pai doou o Lilico, né? É por isso que eu sempre falo pra vocês pesquisarem bem antes de adquirirem qualquer animal. No caso da calopsita, o macho canta muito e a fêmea não canta. Então se eu tivesse ganhado uma calopsita fêmea, talvez ela não tivesse sido doada. Então é um recado que eu dou pra vocês. Mas, enfim, tendo o Lilico, eu tive um vínculo muito forte com ele. Minha primeira ave, minha primeira calopsita. E assim que surgiu minha paixão. E desde que o Lilico foi doado, anos depois, quando eu tinha perto de 16 anos, eu adotei outra calopsita, o nome era Bartolomeu. Ele infelizmente morreu porque ele tinha uma parceira que era a Nina. A Nina morreu, o Bartol uma semana depois morreu de tristeza, que foi algo que eu aprendi porque a espécie era monogâmica. E depois, ali com os meus 17, 18 anos, eu defini que queria veterinária e comecei a faculdade de veterinária com 19. Entre esse tempo, eu tive outros animais de estimação e minha paixão foi os animais exóticos, não tem como. Então depois do Lilico, eu tive a minha porquinha da Índia, a Cindy. A Cindy, por ser um porquinho da Índia, é um animal que não é todo mundo que tem, mas é um animal excelente. São animais que são muito carinhosos, eles reconhecem o dono, você alimenta eles na boquinha. E a Cindy foi o meu primeiro pet depois do Lilico e eu fui muito apegada com ela. Ela morreu com 5 anos. E eu sofri bastante com a morte da minha porquinha, tá? Mas, sem dúvida, não me arrependo de ter tido ela. Eu andava com ela com um carrinho de boneca, eu brincava com ela, fazia carinho. Foi uma maravilha na minha vida. Depois da Cindy, a gente teve a Phoebe, que era minha cachorra, ainda tá aqui, né, a Phoebe. E depois, com o meu estágio em veterinária, eu adquiri o Fran, que é o meu gato. E depois, com a pandemia, eu comecei a minha criação de calopsita, que foi do nada. Por quê? A minha avó tinha um casal de calopsita, aí o casal deu filhote, eu fiquei com os filhotes. E aí eu vendi 2 e fiquei com 1, e aí sim começou a nossa criação de calopsitas. E assim foi. Minha primeira calopsita então nasceu aqui na minha avó, e aí eu comprei uma parceira pra ele,
comprando calopsita, os pais do Diógenes, inclusive. E assim, a gente começou em 2020 a nossa criação de calopsita. E hoje, 2024, nós não somos mais uma criação de calopsita. E eu tenho eles como pet, né, Didi? Cadê o Diógenes? Gente, olha que ele é uma delícia. O Didi, cadê o Didi? Você é o Pumbim, você é o Pumbim, 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 Pumbim. Tão bonitinho. E assim, gente, eu descobri um universo totalmente diferente, porque assim, eu tenho cachorro e tenho gato, mas eu sem dúvida nenhuma sou apaixonada nos pets exóticos, tanto nas aves quanto no roedor, e também eu tenho um coelho agora, que é um lagomorfo, né, ele não é roedor, e eles são sensacionais. Eu gosto da personalidade deles, eu gosto como é que eu explico? Eles são diferentes. Um cachorro, por exemplo, são animais companheiros, mas eles são muito dependentes de você. As aves, o coelho, o porquinho da Índia, eles são muito carinhosos, mas ao mesmo tempo eles gostam de ter o espaço deles. E pra mim isso é perfeito porque eu não tô em casa o dia inteiro. Então assim, eu vi nos animais exóticos uma possibilidade de ter pets que fossem de acordo com a minha rotina. Então é por isso que eu amo eles, eu acho eles diferentes. E as aves, os porquinhos, os coelhos, eles têm sim as suas particularidades, né? A calopsita, por exemplo, o Diógenes, ele é grudado em mim. Então quando ele tá comigo, ele gosta de carinho, ele pede carinho, ele fica chato se eu dou carinho. O Tintim, por exemplo, que é o meu coelho, ele gosta de ganhar carinho, mas ele gosta de ficar brincando de pega-pega comigo. Porquinho da Índia, ele gosta de ser alimentado comigo, então assim, tem várias particularidades e foi assim que surgiu minha paixão. E aí em 2021 eu comecei a minha faculdade de veterinária aqui em Bragança Paulista mesmo, que é a minha cidade, e agora 2024 eu tô no meu último ano de faculdade e a área que eu pretendo seguir é a medicina de animais exóticos. Então, saindo da faculdade, eu quero atender as aves, atender coelho, atender roedores, também atender répteis e assim vai, né? A parte dos peixes, dos anfíbios também tá dentro dos exóticos. As áreas da veterinária são diversas. Você tem a medicina de pequenos animais, que seria cão e gato. Você tem a medicina de grandes, que seria cavalo e vaca, boi principalmente. Medicina de animais de produção, que aí entra galinha, entra, sei lá, touro, entra vaca, leiteira. Você tem a área dos exóticos, que entra os animais domésticos, pets, que seriam calopsitas, outras aves. A gente também atende mini porco, mini cabra. E também tem a área dos selvagens. E a área dos selvagens, aí você vai pegar os animais de zoológico, que seria girafa, leão, tigre, essas coisas. Não é a área que eu quero, mas é uma área que eu acho bem legal. Mas a área que eu quero mesmo é a área dos animais exóticos, que são os seus petinhos de dentro de casa. Né, Didi? Esse ano, então, é meu último ano na faculdade e o meu TCC vai ser voltado para as aves, né? Obviamente, acho que dessa área toda, o que eu mais gosto são as calopsitas, são os meus amores, gente. Eu acho as calopsitas animais muito companheiros, muito fiéis também, eles são muito carinhosos e é por isso que eu amo eles e eu quero trabalhar com eles e assim vai sendo. Então essa foi a minha breve história. Minha breve história começou com uma criança de 8 anos. Não, mentira, minha breve história começou com uma criança de 6 anos que ganhou um peixinho beta, depois ganhou uma calopsita, depois teve porquinho da Índia, teve cachorro, coelho, gato e assim vai. E hoje é a menina que ama aves, ama todos os bichos, na verdade. Eu adoro esses animais. Então, com o meu canal, eu espero poder ajudar vocês a cuidarem melhor das aves de vocês e, ao mesmo tempo, conforme os anos forem passando, quem sabe não poder atender os pets de vocês com todo o carinho e toda a excelência que eu poderei dar pra vocês, tá? Eu sempre gosto de falar, se você for fazer, faça sempre o seu melhor. Isso vale pra qualquer coisa. Vale desde limpar uma baia até você medicar e cuidar e fazer cirurgia nos animais de outra pessoa. Então eu sempre faço o meu melhor, espero sim poder estar presente na vida de vocês por mais tempo, tá, gente? Então é isso, né, Didi? Essa foi a nossa história. Um beijinho pra todos vocês, né, Diógenes? E tchau, tchau!